Seja bem-vindo ao Agro Record. Nesta edição a gente está na Vila Cavalcar e é daqui, desse lugar lindo, que você vai ver os destaques de hoje. Entre eles, Goiás passa a exportar carne bovina para a Tailândia. Produtores sentem o reflexo negativo da pandemia no preço do leite. Pragas causam prejuízo em plantação de maracujá. E tem também as lindas plantações de girassol que chamam a atenção de quem passa pelas estradas em Goiás. Tudo isso e muito mais agora no Agro Record. Goiás registrou aumento na produção de mandioca. Por isso, nós fomos até Nova Veneza para mostrar para você um produtor que comemora esse crescimento. A produção de mandioca aumentou em Goiás. É o que aponta o levantamento sistemático da produção agrícola referente ao mês de abril, divulgado em 12 de maio pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A área plantada aumentou em 2,5%, chegando a quase 11 mil hectares e obteve produção de mais de 170 mil toneladas. Para entender melhor o resultado dessa pesquisa, a gente veio até Nova Veneza. A gente está num mandiocal aqui do seu João, que vai explicar para a gente se ele realmente aumentou a área plantada esse ano. Tá bonita aqui, ó, o mandiocal dele. Olha a altura dessas mandiocas aqui. É sinal que o senhor vai ter bastante rama, né, seu João? Para refazer a lavoura de novo, né? É, vai ter muita rama para refazer, plantar de novo. Como é que é o custo de produção, de produzir mandioca, seu João? Aí o custo de produzir mandioca não fica barato, né? Mas ela não dá prejuízo, não. A área de 2 alqueiros vai gastar uns 10 mil. Tudo isso? Plantar. Tem que valer a pena 10, depois, né? Hein? É, não fica caro para plantar. O costume do senhor era de plantar quanto em mandioca, seu João? Em mandioca, não. Sempre nós plantou nessa faixa de... Era 2 alqueiros, 3 alqueiros, 4 alqueiros. E dessa vez o senhor resolveu realmente aumentar a área plantada? Aumentou a área. Esse ano aumentou a área 2 alqueiros a mais. O seu João trouxe notícia boa para a gente, que agora o mercado de mandioca está bem melhor. Eu me lembro que por volta de 94, 95, o preço da mandioca era 7 centavos, Nem né, vendia, seu João? é. Mudou muito, era 7 centavos a caixa, né? É, nós levava a mandioca e trazia para trás, não conseguia vender. O senhor vende na Ceasa e vende para quem quer vir aqui na roça pegar também para fazer farinha, fazer agora, polvilho, geralmente, né? nós estamos vendendo mais na roça. É? É, porque para levar lá, se for pagar tudo que a despesa, aí na roça é melhor. Aqui compensa mais. Compensa mais vender na roça. Nos anos 90 a gente tinha mandioca 7 centavos a caixa. Era. Hoje quanto o senhor recebe por uma caixa de mandioca? Aqui na roça é 20 reais. Melhorou muito, hein? Melhorou. Aqui na roça recebe de 20 reais. 20 reais. Vem, encosta o caminhão aqui, faz a carga, o senhor fecha, recebeu, acabou. É. Se for lá na Ceasa, o senhor mesmo que tem que arrancar. Não, aí a despesa lá aumenta, né? E lá consegue quanto na caixa? Lá é de 25 a 30 hoje. Então aqui compensa mais. Compensa. É mais lucrativo. É, porque a despesa você tem que pagar uma taxa, tem que pagar pedra, tem que pagar carregador, tem que comprar o saco para embalar ela. Muito detalhezinho. Muitas coisinhas, né? E aqui não, encosta o caminhão, arranca. Arrancou e põe na caixa e vai embora. E quando é que a gente sabe que está na hora de colher, que está na hora de arrancar a mandioca? A hora que ela dá a sementinha aqui, ela já está granada já. Vamos achar a sementinha aqui para a gente mostrar? Aqui, essa aqui? É, dessa mostra aí é aqui pro André, seu João. Ó. Ah, essa é a sementinha da mandioca. É, essa é aqui, o sinalizador. Essa aqui já está granando já. Aí a mandioca já está na hora de colher. Tá boa para cozinhar essa aqui, seu João? Tá. Vamos arrancar esse pé aqui? Vamos. Olha só que bacana. Olha a grossura dessa rama aqui da mandioca e aqui ela tá até rachando a terra já. Ó. Vê se eu vou dar conta, né? Vamos lá, seu João. Eu acredito no senhor, hein, seu João? Olha que beleza. Dá até para ouvir o barulhinho dela saindo da terra aqui, ó. Será que eu ainda lembro como é que faz isso, seu João? Na minha infância lembra? eu fiz muito isso aqui, ó. Lembra? Olha só. Amarelinha. Que qualidade que é essa mandioca aqui, seu João? Essa é cacau amarela. Cacau amarela. É. Geralmente a mandioca cacau essa é muito boa essa mandioca. Casca, ó. É. Vamos ver se ela tá enxutinha? Tá. Ela tá enxutinha.
Olha só. Cozinha que derrete. Cozinha que derrete. Essa aqui é boa para acompanhar Boa. churrasco. É um churrasquinho. Boa para polvilho e para farinha essa daqui? Boa. Seu João, hoje o senhor vende a mandioca, ela é mais para polvilho, para farinha. Quem vem buscar aqui na roça faz o que com essa mandioca? Essa é mais para comércio de restaurante, de supermercado. O povo compra para cascar e vender os pacotinhos no mercado. Mandioca de mesa. É. O senhor planta essa variedade e planta outra não? Planta outra de fazer porvilho. Ela chama mandioca braba, né? Massa. Ela amarga. É uma mandioca brava. Já ouvi falar muito nessa mandioca. É. Tem que tratar ela direitinho para poder produzir o polvilho e a farinha, né? Tem. O plantio de mandioca é feito em pequenas áreas com baixo investimento tecnológico, pois é de fácil manejo. O seu período de safra vai de janeiro a julho. A gente vê aqui que esse ano quem está plantando mandioca, quem está comercializando mandioca, pode até ficar satisfeito, né? Pode. Porque o agro está segurando bastante a nossa economia, especialmente agora por causa dessa pandemia. Mudou alguma coisa para o senhor aí, o coronavírus, na produção de mandioca, comércio ou não? Muda que o comércio deu uma arraiada, né? Não vende igual tá vendendo, né? O povo está comprando mais pouco, né? Não tem jeito de sair de casa, não tem num churrasquinho, comer um churrasquinho com a mandioquinha. Então, o trem vai complicando, né? Mas pode fazer uma carninha de panela, né? Pode. A carninha de panela com a mandioquinha bem cozidinha, igual essa daqui, ó, que tá enxutinha aqui, ó. Amarelinha vai muito bem. Agora, um dos benefícios de plantar, de produzir mandioca e vender mandioca, como o seu João aqui, que o pessoal vem buscar aqui na roça, é que farinha e polvilho é um produto que demora para perecer, não é um produto tão perecível assim, né? É verdade. Farinha o senhor pode guardar muito tempo? Não, a farinha não perde, né? Não perde, né? Só se você molhar ela, né? Se molhar, perde, mas não molhar, ela atura é anos e anos. Agora, um bom polvilho para fazer o pão de queijo crescer e ficar bom, ele fica muito tempo debaixo da água também, fica vinhando, né? É outra coisa que dá para... O polvilho daqui de Nova Veneza é muito bom. Para segurar o prazo também, né? É. Então, mandioca está sendo tudo de bom para o senhor, hein, seu João? Tudo de bom mesmo. Vai continuar plantando, né? Se Deus quiser, né? É isso aí. As exportações continuam batendo recorde. Mesmo com a pandemia, o agro não parou. No Porto Seco de Anápolis, o registro é de crescimento intenso, do início do ano até agora. No Porto Seco de Anápolis, a movimentação é constante. Caminhões entrando e saindo, máquinas trabalhando para levar o que Goiás produz para outros estados e até países. Neste ano, Goiás se tornou o terceiro estado brasileiro em produção de grãos, com destaque para a soja. Além do produtor plantar mais, uma empresa tem feito a diferença para escoar a safra. O Porto Seco de Anápolis conta com quase 1 milhão de metros quadrados. A área destinada ao agronegócio também tem um espaço reservado. Hoje são 18 silos com capacidade para 60 mil toneladas de grãos. Por ser um centro logístico integrado, o que chega aqui pode ser despachado de diversas formas. Por ser um centro de logística integrado, nós temos as diversas possibilidades de carregamentos aqui, tanto ferroviário quanto rodoviário. No agronegócio não se aplica tanto o modal aéreo e o modal marítimo, mas eles complementam sim para algumas cargas, principalmente o marítimo. Por quê? Porque muitas dessas cargas são destinadas aos portos, vão parar em navios, né, graneleiros e vão seguir para os seus destinos. As estatísticas do Porto Seco revelam que de janeiro a maio de 2020, a movimentação do agro foi 40% a mais do que no mesmo período do ano passado. Número que também foi comprovado pelo Ministério da Agricultura. No primeiro quadrimestre deste ano, as exportações brasileiras do agronegócio somaram mais de 31 bilhões de dólares, um aumento de 5,9% comparando com o mesmo período do ano passado. As exportações de soja em grãos também bateram recordes históricos para um quadrimestre, tanto em valor como em quantidade. A China foi responsável por 73,4% das aquisições dos grãos brasileiros no primeiro quadrimestre de 2020, com aumento de 26,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Com o agro em alta,
Mesmo com a crise do coronavírus no mundo todo, o grupo empresarial já está com projetos para investir ainda mais para atender às necessidades dos produtores rurais e, consequentemente, facilitar as exportações do agro goiano. Nós já estamos com alguns projetos sendo desenvolvidos para melhoramento dos silos, quanto novos clientes em andamento, tratativas com novos clientes para armazenagem de algodão aqui no terminal. Nós nos tornamos um centro de logística integrado. Hoje, eu acredito que esse terminal, ele é mais do que um porto seco. Ele virou realmente um centro logístico, no qual são oferecidas soluções para os diversos tipos de produtos a serem movimentados, tanto com importação, exportação e mercado interno no nosso país. Notícia boa agora. Goiás vai passar a exportar carne para a Tailândia. É que o rebanho brasileiro foi reconhecido pelo país da Ásia pelo rigoroso controle sanitário, o controle de qualidade. Um frigorífico que fica em Palmeiras de Goiás passará a exportar carne bovina com osso, carne desossada e miúdos comestíveis para a Tailândia. De acordo com o Ministério da Agricultura, ao todo 5 frigoríficos brasileiros foram habilitados. Os outros frigoríficos são do Pará, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. O Senar Goiás e o Sebrae vão selecionar empreendedores com ideias inovadoras para o Acelera Campo, o programa de pré-aceleração de projetos de inovação tecnológica. O objetivo é estimular o surgimento de novas startups voltadas para o agro. Comigo está o gerente de inovação do Senar Goiás, Fernando Borges, que vai contar para a gente aqui no Agro Record, contar um pouco mais sobre essa aceleração no campo, que é necessária, né? Claro, esse ambiente cada vez mais propício para a inovação, o sistema FAEG-Senar, em parceria com o Sebrae, propõe buscar novas alternativas, novas pessoas pensando em inovação para esse setor. Certo. Como é que é feita essa seleção dessas pessoas? Quem é que pode participar? Quem é que pode se inscrever? Qualquer pessoa, Juliana, que tenha ideias inovadoras e queira empreender, queira ajudar o setor do agronegócio a ser mais pujante do que ele já é. Uhum. Como é que é esse processo de seleção dessas melhores ideias? Nós lançamos o edital, que começa a valer a partir do dia 1º de junho. As pessoas entram no site campolab.com.br/aceleracampo e vão ter ali todos os detalhamentos de como se inscrever. Tem um formulário e podem se inscrever por projetos até 4 pessoas. E eles vão passar por todo um processo e ao final a gente espera que eles se tornem uma startup promissora para o agro. Como é que é feito isso? Tudo à distância. Nessa época agora de pandemia tem que ser tudo à distância, né, Fernando? É uma inovação. A gente vai fazer todo esse processo no formato EAD e ao final a proposta é que nós façamos um webinar, um seminário web para as propostas, mostrar o seu plano de negócio através tudo online e ao final quem se tornar startup pode vir para o Campo Lab. Essa proposta que o Senar Goiás traz mostra justamente o quanto nós temos a tecnologia hoje presente no campo, né? Isso mesmo. Essa iniciativa já tem 4 anos, né, que começou nessa parceria muito forte Senar-Sebrae e agora a gente está vendo as primeiras levas de startups sendo produzidas por nós mesmos, né? Essa é a grande expectativa que nós temos, de pegar ideias bem inovadoras e trazer para dentro desse ambiente e daqui a pouco levar a solução direto para o produtor rural. Isso traz mais uma vez a confirmação da preocupação também do Senar Goiás com a questão da sucessão familiar, que a gente sabe que esse sangue novo, né, os jovens estão muito interessados em tecnologia e se unir ela ao campo, com certeza o resultado é bem melhor, né? É um atrativo. Uma coisa interessante que a gente tem discutido é que com a tecnologia nós atraímos os jovens. E com a atração dos jovens e tecnologia nós conseguimos mostrar, inclusive para setores como de crédito, de seguros, que daqui para frente devem demandar bastante o uso de tecnologia para continuar oferecendo crédito para o produtor. Inclusive, né, Fernando, na próxima segunda vocês têm uma live sobre o projeto Acelera no Campo, né? Isso mesmo. Quem tiver interesse, quiser saber mais informações, haverá uma live de lançamento às 18h37 da segunda-feira, dia 1º, com representantes do Senar e Sebrae, e aí nós vamos explicar bem mais detalhadamente como participar. Muito obrigada pelas informações, Fernando. Eu que agradeço. Esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. A
seguir, você vai ver que pragas das lavouras de maracujá estão trazendo prejuízos para os produtores. Não sai daí, a gente já volta. Preocupado com a seca, o Sindicato Rural de Rio Verde já está se preparando. A Comissão de Combate a Incêndios na Zona Rural e o Corpo de Bombeiros buscam estratégias na prevenção e também no combate a queimadas no período de estiagem. A gente está entrando num período do ano onde a secura já começa a prejudicar a nossa saúde. E também causa uma série de prejuízos aqui no campo. Só para a gente lembrar, no ano passado foram 500 ocorrências de incêndios na região de propriedades rurais em Rio Verde. Isso no período de julho a outubro. Mesmo com toda uma estrutura montada para ajudar os produtores rurais com o apoio do Corpo de Bombeiros e até uma brigada aérea de combate a incêndios, os prejuízos foram incalculáveis. Quando queima a área palhada, o prejuízo é enorme. O primeiro é o prejuízo ambiental, que você fica nu, acaba com a cobertura do solo. O incêndio pode ser provocado de forma criminosa ou por um acidente. É que no período da seca, os produtores estão em plena colheita do milho. Falhas nas máquinas podem resultar no fogo, que, se não controlado, acabam com as próprias máquinas agrícolas queimadas, animais mortos e, além disso, quando se tem uma queimada numa área de plantação, o solo fica improdutivo, através da perda de nutrientes fundamentais para qualquer cultura vegetativa. No mês de agosto, de fogo de 100 metros. Para tentar amenizar os impactos, o Sindicato Rural de Rio Verde segue com as ações de combate, mas, acima de tudo, contando com a colaboração de cada um. Pode colaborar para diminuir a ocorrência é o fator clima. Cair alguma chuva fora de época, aumentar a umidade do ar e tal. Mas a gente não podemos contar com isso. Temos que contar com a conscientização da população em geral. De, a partir do mês que vem, não tacar fogo nos seus quintais, não tacar fogo em beira de rodovia, em terrenos baldios. É isso que temos que fazer, é prevenir. Depois que pegou o fogo, aí temos que apagar, é claro, mas a prevenção é a principal coisa. E agora é hora da gente acompanhar o mercado. Vamos ver como estão as cotações dessa semana. A arroba à vista do boi está sendo vendida em Santa Fé de Goiás a R$ 173,78. Em Formosa está a R$ 180. A variação da semana é positiva de 0,43%. A saca de 60 quilos de soja está sendo vendida em Montevidéu a R$ 86,33. Em Edéia está R$ 96. A variação da semana é negativa em 2,33%. Um produtor de maracujá está tendo prejuízo por causa das pragas que atacam a plantação. Elas atacam as flores e os frutos acabam não vingando. Nessa propriedade em Nova Veneza, são 1.500 pés de maracujá, plantados em uma área que antes era destinada à produção de mexerica. Foram 20 anos trabalhando com a fruta, até apostar em uma nova alternativa de renda. Eu apostei no maracujá, dessa vez agora é o maracujá. E a torcida é grande? E a torcida é grande, sempre foi, desde o início, desde a primeira lavoura, né? Há 6 anos, Elmo plantou os primeiros pés de maracujá, teve uma boa produção e decidiu fazer novos investimentos. Essa será a primeira grande colheita dessa área, prevista para a segunda quinzena do mês de junho. Todo o trabalho aqui é manual, feito pelo Elmo e mais um funcionário. E chama a atenção a beleza da flor do maracujá. Isso, o Elmo estava me contando uma curiosidade, que ela abre apenas uma vez ali e eles precisam correr para aproveitar este momento para polinizar a flor. Se a gente tivesse o zangão, que é aquela abelhona grandona, se tivesse muito dele, ele polinizava o maracujá. Mas como a gente tem pouco deles aqui, a gente faz manual. A abelha Europa, aquela abelhinha preta, ela faz comer o pó do maracujá e estragar a flor. Então só trabalhamos com o manganga, o grandão. Como ele não dá conta de polinizar tudo,
Deu 1h30 mais ou menos da tarde, até ali para as 4 horas da tarde. 2 horas a gente começa, com 3 pessoas. A gente leva a mão na flor, numa flor, e leva a mão em outra flor, colocando, polinizando. Isso para passar o pólen de uma flor para outra. Para fazer o cruzamento. Olha só que interessante. Para fazer o cruzamento. Se não fizer o cruzamento, você pode observar que o pólen está ficando na minha mão, amarelinho, ó. E aqui nesse galho, olha só, a gente tem um brotinho inicial e vai crescendo, ó. Aqui um maiorzinho, outro, até chegar nesse ponto. Esse aqui deve abrir só amanhã. Já que atrás a gente tem um, que a expectativa é que a flor abra ainda hoje, por volta da 1h da tarde. Para aí sim, o seu Elmo fazer todo aquele processo de polinização, que é bem interessante. Aqui já dá para ver a fruta crescendo dentro da flor. Até chegar no ponto de colheita, são 60 dias. Ah, e o maracujazeiro não gosta de frio, mas sim de muita luz. Bem desenvolvido, o maracujá pode chegar a pesar 160 gramas. E apesar de existir cerca de 150 espécies no Brasil, as mais comuns são do maracujá amarelo ou azedo, melhores aproveitados pela indústria, principalmente para o suco. E um dos grandes desafios da lavoura do maracujá é a questão das pragas. Aqui, olha só, a gente tem a pinta preta no estágio inicial, a folha acaba ficando assim. E aqui também tem essas pragas aqui, as vaquinhas verdes, como são chamadas. O fruto acaba perdendo, caindo aqui antes da hora da colheita. Aqui na Monte Senhor a gente está vendo o maracujá que acabou caindo ali, né? Não vai se desenvolver e tem uma pinta que é característico da praga. Isso. É a mesma que afeta a folha ali, aquela pinta preta. É a mesma da folha e a mesma do fruto. O produtor estima uma perda de cerca de 10% por causa das pragas. Ainda assim, espera lucro. Por enquanto, algumas caixas já podem ser colhidas com os temporões e são vendidas para mercados da região. Daqui 20 dias, a maior produção vai para a Ceasa. Seu Elmo diz que o saco do maracujá tipo 1 chegou a ser vendido a R$ 70 este ano, mas que agora não passa dos R$ 40. Se fosse só a nossa produção, hoje nós estávamos vendendo maracujá de R$ 100. Mas vem maracujá baiano, vem maracujá mineiro, vem maracujá Então, como muita gente plantou, tem muita fruta, tem muita oferta, o preço caiu. Tem muita oferta, o preço caiu. Para quem dedica a vida toda ao campo, por mais que existam dificuldades, o amor pela terra, pelas plantas, faz com que a tudo resista. A gente faz uma coisa que a gente gosta. E daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos falar sobre leite. Você vai ver que nessa época de pandemia, os produtores acabam recebendo menos pelo preço do litro, mas pagam muito mais caro na ração para o gado. É já já. Já voltamos com o Agro Record. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Nós vamos mostrar para você agora que os produtores de leite estão sentindo os reflexos da pandemia de coronavírus. Eles alegam que recebem menos agora pelo preço do leite, mas estão tendo que pagar mais caro no preço da silagem e da ração. O gado Jersey é uma das melhores raças leiteiras. São animais mansos, dóceis e que têm uma ótima qualidade de leite. O Maurício é pecuarista na região de Pirenópolis e trabalha com gado desta raça. 17 vacas estão em lactação. Cada animal produz em média 16 litros diariamente. Juntas produzem entre 250 a 270 litros de leite por dia. O que o criador percebeu é que o preço do litro pago pela indústria caiu. Como a pandemia fechou o comércio, fechou pizzaria, fechou lanchonete, fechou restaurante, fechou toda essa cadeia que consome, que é a maior consumidora de queijo, esse leite começou a sobrar no mercado. Então, aonde foi que o preço do leite caiu ainda mais? Sobrou leite no mercado. Segundo a CPEA, as indústrias têm pago cerca de R$ 1,45 por litro de leite. O Maurício fez as contas, considerando os custos para produzir 1 litro de leite, e o resultado chega a desanimar. 60 centavos vai para a ração concentrada, 20 centavos fica na silagem, 40 centavos é para a mão de obra, 10 centavos vai para a energia
e também 10 centavos em medicação e insumos diversos, como produtos de higiene. Total, R$ 1,40. Hoje o produtor de custo custo base hoje para produzir 1 litro de leite, ele está girando em torno de R$ 1,40, custo base. Tem produtor que deve estar com R$ 1,80, tem produtor que deve estar com R$ 1,30, R$ 1,20, mas em geral deve estar tudo acima de R$ 1,50. Vamos pegar o custo base, 40 centavos. Hoje a média boa, quem recebeu bem no Brasil, em Goiás hoje, recebeu de R$ 1,20 a R$ 1,30, quem recebeu bem. Tem lugares que a gente já tem notícia de R$ 1,80, de 90, 80 centavos. A conta do produtor, o leite, está lá, está baixando, né? Então o produtor não consegue fechar essa conta mais. Então, a produção não paga mais o insumo. Mesmo no momento difícil, o trabalho no campo não para. E mesmo sem lucro, o produtor garante o bem-estar do animal. Enquanto algumas vacas estão na ordenha, as outras esperam aqui, uma espécie de sala de espera. E elas ficam tomando banho por volta de 30 minutos. De acordo com o produtor, esse manejo é necessário porque o gado Jersey, ele não gosta muito de temperaturas altas. E baixando a temperatura do animal, o resultado é ali na ordenha. O gado tem mais energia para produzir leite. Investir mais neste cenário incerto está descartado. Pelo contrário, o jeito é selecionar e ficar com as melhores vacas. Aquela vaca que está com a lactação mais alta, seca ela. O lote 1 a gente trabalha com ração para manter. Porque assim, uma vaca, se você não trabalhar na vaca nos 90 dias primeiros dela, você perde a lactação dela todinha. Então o produtor hoje está trabalhando nessas vacas de 0 a 90 dias de pós-parto e as demais vacas está enxugando o que tiver de enxugar. Abaixando ração, abaixando concentrado, abaixando volume, você entendeu? Deixando essa vaca mais a pasto, mais com volumoso e tirando todo o concentrado, todo o custo do grosso dela, que o concentrado no mínimo é 1/3 do custo da vaca, 1/3 é a ração, é o concentrado. Trabalhar com gado leiteiro não está muito fácil não. Tudo encareceu, principalmente a soja, grão essencial para fabricar a ração. O presidente do Sindicato Rural de Anápolis vê com preocupação esse cenário de pandemia. Enquanto na nossa região o leite caiu em torno de 10%, os custos para a produção aumentou em 30%. Então quer dizer que essa conta não fecha, o produtor não dá conta. Por exemplo, o que aumentou? O farelo de soja, ele é cotado em dólar. O dólar batendo aí na casa dos R$6, ele fica inviável para a alimentação do bovino. E a gente vê aqui, o gado está no coxo, não para de comer, só que o produtor não tem renda aqui, não é valorizado no campo, né? Não, ele não tem renda, não é valorizado e toma prejuízo, né? Pedro Olímpio Neto disse ainda que nos próximos meses os reflexos no campo poderão ser ainda mais severos e que as instituições ligadas ao agro estão preocupadas com a situação do criador de gado de leite. Nós estamos atrás das autoridades para ajudar o produtor rural, porque senão o produtor rural vai ter que sair da atividade. E agora eu quero te convidar para passar o dia todo com a gente aqui na Record TV Goiás. A nossa programação de hoje está especial. Fique com a gente, fique de olho na nossa programação. Bom dia para você aí nesse domingão, último dia do mês de maio. Passou rápido, né? Pois é, voando. E vocês, o que acham? Passou ou não passou? Tá aí ligadão no Agro Record e nas notícias do campo? Coisa boa! E bom também é curtir tudo o que a gente preparou para você neste domingo. Às 11 horas, coladinho no Agro Record, tem Todo Mundo Odeia o Cris. Sempre com um episódio divertido para te fazer sorrir. Ele tentou de tudo para ficar descolado, mas o jeito é continuar sendo ele mesmo. Todo Mundo Odeia o Cris. Não podia perder essa. Hoje, 11 da manhã. E logo após, é hora de relaxar e se ligar no Cine Maior, que traz os melhores filmes para começar a sua tarde. Hoje, 1h30 da tarde. Eu quero que construa uma árvore. Steve Carell vai ter que aguentar as consequências dessa decisão. A volta do Todo-Poderoso. Você me ama com um martelo? No Cine Maior. E domingo tem que ter ele, Rodrigo Faro, talentoso, irreverente e divertido, trazendo A Hora do Faro. Confere aí. Domingo, 3h15 da tarde.
que será que vai acontecer nesse palco? Todo mundo vai entrar na dança? Não, eu não dá. Então, dança, gatinho, dança. Hora do Faro. E o Domingo Espetacular, a sua revista eletrônica, vem em especial, com reportagens de denúncia, comportamento e um panorama dos fatos que marcaram a semana. Exclusivo, como bandidos desviavam drogas de uma organização criminosa e depois revendiam a mercadoria roubada para os mesmos traficantes. A briga entre a Anitta e o colunista Léo Dias. Por que as mensagens da cantora mexeram com os famosos? E as aventuras do ator Max Fercondini, sozinho, ele viaja o mundo a bordo de um veleiro. É no Domingo Espetacular, às 7h45 da noite. Eu espero você. E para fechar bem sua noite, se liga no Câmera Record, que traz assuntos de seu interesse, com um olhar que faz toda a diferença. Câmera Record, um olhar diferente do mundo. Hoje, 11h15 da noite. É isso aí. Bom domingo para todo mundo. Fique em casa juntinho com a família. Amanhã eu te espero na Hora da Venenosa, no Balanço Geral, às 11h50 da manhã. Fique com a gente, fique de olho na programação da Record TV Goiás. E agora é hora de você aproveitar as oportunidades para o seu crescimento pessoal. É hora da gente ver a nossa agenda de cursos à distância do Senar Goiás. Tem o curso de energia fotovoltaica com carga horária de 20 horas. Curso de sistema de plantio direto com carga horária de 30 horas. E o curso de mudanças climáticas e agricultura com carga horária de 20 horas. Os cursos são gratuitos e as matrículas estão abertas. Tem mais informações para você no ead.senargó.org.br. Nós vamos falar agora de uma fruta deliciosa, de sabor adocicado e de casca fina. É o caqui. Você vai conhecer uma propriedade que produz a fruta há mais de 20 anos e vai ver também algumas curiosidades. O produtor fica de olho nas árvores. Quando o caqui fica amarelinho, já está pronto para comer. E essa variedade chama caqui fuiu. Tá, a característica dele é que é um caqui que ele não amarra, né? Você pode já comer. Ele então chegou na mesa do cliente, né? Ele vai consumir, o consumidor consome na hora. Em questão dos outros caquis, às vezes você compra uma outra variedade de caqui, que é um exemplo, um rama forte, e você tem que esperar ele ficar mole. Senão você vai comer, ele vai dar aquela amarrada na boca, né? Nessa propriedade, em Santo Antônio do Pinhal, foram plantados 1000 pés de caqui. Imagine a quantidade de fruta que deve sair daqui. A gente colhe na faixa de 17.000 caixas com até 5 quilos, né, de frutos. Isso aí dá 85.000 quilos de frutos, né? E elas são selecionadas, né? Então eu tenho caixas, mas selecionada por tamanhos, né? Quem olha o pé de caqui desse jeito, carregado de fruta, não imagina que para a primeira colheita ainda demora um pouco. Aliás, um bom tempo para o fruto chegar a esse ponto aqui. Marcelo, quanto tempo é necessário para o fruto nascer assim bonito, sadio? Então, demora-se 4 anos, né? Quando a gente planta a muda na terra, ele vai demorar 4 anos para fazer a primeira colheita. E a primeira colheita, como que ela é? Ela é de qualidade, ela é aproveitável? Sim, já é uma colheita aproveitável, mas não quanto esse pomar do jeito que ele está carregado. Parte das frutas fica aqui na propriedade. Assim, quem visita o local pode colher a fruta no pé e levar para casa. É o colha e pague. São experiências de ter o prazer de colher a fruta no pé. A gente percebe, isso é uma fruta que ela é oriental, né? Então, assim, aqui na nossa região, nós temos a colônia coreana muito forte, colônia japonesa, e isso eles fazem um resgate muito. Então, assim, você vê as senhorinhas vindo com os netos para mostrar o que eles faziam lá na Coreia, ou faziam no Japão, como é colher uma fruta, né? De passar de geração. E isso é muito, muito gratificante, né? A felicidade de uma pessoa colher uma fruta no pé, porque muitas pessoas acham que a fruta dá no sacolão. As crianças acham que a fruta dá no sacolão, não sabe se ela dá em árvore ou se ela dá no chão, né? Então, essa parte da experiência, da parte do colhe-pague, do turismo, é muito interessante isso, porque isso a gente consegue mostrar para as pessoas, né? Que no final são os próprios consumidores lá na ponta, né? E quem não gosta de comer a fruta, a que a gente pega no pé ou que a gente compra do supermercado,
tem outras opções, porque do caqui dá para fazer muitas receitas gostosas. Essa mesa aqui é um bom exemplo disso, Rosana. Isso. Então, o caqui é uma fruta bem versátil. Na verdade, ele é bem parente do tomate, que a gente usa assim no dia a dia. Se a gente for muito criativo, a gente faz um molho com caquis, né? Precisa ter bastante quantidade, na verdade. Mas pratos salgados e doces também, né? Aqui a gente tem a geleia, né, que continua sendo doce, um suco, um carpaccio. O carpaccio normalmente aí com carnes, mas essa é uma maneira muito natural e saudável, com queijos, enfim, num bom tempero. Também um sorvete, nós vamos provar depois um sorvete aí feito com o nosso caqui. É uma variedade extensa, basta ser criativo, né, e aproveitar as qualidades desse fruto. Que pena que ele só dá uma vez ao ano, né? Mas eu sugiro que quem tenha, por exemplo, nós sabemos hoje em dia, como mães que somos, consumidores que somos, que a gente deve aproveitar as safras, né? E este caqui em especial, que não tem taninos, ele não amarra a boca, você pode fazer polpa dele e manter congelado, né? E esse congelamento, você tem essa fruta durante boa extensão do ano, consumindo quase que in natura, né? O congelamento dele praticamente não perde as propriedades nutricionais que ele tem. A seguir, você vai ver as belezas das lavouras de girassol em Goiás. É já já, não sai daí. A pandemia do novo coronavírus também afetou o mercado do gado de corte. Só nos primeiros 3 meses desse ano, o preço da arroba do boi variou muito. Nós vamos conversar com um produtor para entender como é que está sendo esse mercado para ele agora. Nesta propriedade em Interlândia, distrito de Anápolis, passam por ano 600 animais por aqui. O Azemor trabalha há 30 anos com o mercado bovino e nunca tinha visto um momento de crise como esse. Devido a essa pandemia, que não é uma coisa sazonal, é o mundo que está vivendo, essa crise, é uma crise geral. E com isso afetou o mercado do boi gordo, que é o nosso produto. A gente trabalha nessa área já há muitos anos e vem passando por épocas difíceis, épocas melhores, mas no momento é um momento de muita cautela. Os garrotes que seriam vendidos nos próximos dias vão ter que esperar. Seria um período que geralmente todo ano eu vendo nessa época e depois eu faço uma segunda remessa e vendo em janeiro. Agora eu vou ter que aguardar um pouco, devido à reposição que está um pouco alterada, porque o boi foi, o preço subiu e voltou, e o bezerro foi e não voltou. Aí não está dando assim para a gente fazer uma boa reposição, vai ter que aguardar um pouco para ver o que acontece. A alta do dólar pode até ser positiva para alguns, mas para outros significa mais custos. No nosso específico, aumenta um pouco até o preço dos insumos. Porque muita coisa, por exemplo, a soja, muitos derivados que são feitos da soja, soja é dólar. Aumenta o preço da soja, vai afetar num insumo para o bovino. Os números só parecem ser bons para a exportação. A carne bovina representou 3,7% das vendas brasileiras e 15,1% das goianas. Um crescimento de 4,9% se compararmos com o mesmo período do ano passado. Em relação ao abate, a queda foi significativa, 21,5% no primeiro trimestre aqui no estado. O preço da arroba tem oscilado bastante nesses primeiros meses do ano e são vários os fatores. A seca está chegando, o dólar está mais alto, tem a pandemia do novo coronavírus. Dados da Conab mostram que em março o preço da arroba ficou em torno de R$ 185. Esse valor é bom para vocês, Azamor? Bom, hoje esse valor para nós está um pouco defasado, porque nós vendemos boi até de 200 a 220 reais por arroba. E com a chegada dessa pandemia, o que afetou o comércio, na verdade afetou o comércio mundial. E isso acabou afetando para nós aqui também no setor pecuário. Momento de boi de pastagem que você estava falando, é um momento para você aguardar um pouco mais? O boi que está pronto no pasto, quando você tem condições de segurá-lo, você segura. Mas chega um momento que não tem como você segurar. Aí aumenta um pouco a oferta, também os frigoríficos conseguem retrair o valor da compra. Ou seja, é o momento de esperar mesmo? Hoje é o momento de esperar. Tem que ter uma certa tranquilidade e
e segurança, porque a gente não tem como fazer uma previsão, mas o que a gente imagina é que vai ter uma retomada nos preços lá para agosto, setembro. Para quem carrega a experiência de décadas no setor, o momento é de incertezas. É melhor manter os custos do que pensar nos lucros e esperar. É paciência e fé, porque não tem outra alternativa, trabalhar dentro do limite que você consegue trabalhar e esperar a melhora. Não existe outra maneira. Que bom que você está com a gente. Está gostando do nosso Agro Record? Você sabia que você também pode enviar sugestões de pautas, enviar vídeos para a gente? Anote aí o WhatsApp, é o 982220018. Você pode seguir a gente também no Instagram, @RecordTVGoiás. Mas, se você perdeu alguma das edições do nosso Agro Record, basta procurar a gente no YouTube, youtube.com/RecordTVGoiás. Quem viaja pelas estradas de Goiás nessa época tem um atrativo a mais. São as lavouras de girassol que agora se misturam com a paisagem do Cerrado. Além de bonitas, essas lavouras também trazem lucratividade para os produtores de grãos. Esta plantação de girassol está chamando a atenção de quem passa pela estrada em Senador Canedo. É a primeira vez que o produtor decidiu cultivar o girassol como rotação de culturas. Primeiro ele planta a soja, depois o sorgo e o milho. Desta vez, depois da soja, decidiu destinar 100 hectares para a plantação de girassol e o restante na plantação do milho safrinha. A colheita deve ser daqui a 30 dias. O produtor espera colher de 30 a 40 sacas de girassol por hectare. A produção será vendida para a indústria de óleo. Este produtor de Bela Vista de Goiás também está plantando pela segunda vez, já com o pensamento mais específico. Sérgio, explica pra gente essa questão do girassol na terra. Você pode produzir o girassol para fabricação de óleo e N produtos, e algumas pessoas também dizem que plantam girassol para descanso de terra, para o descanso do solo. Aqui na sua propriedade, como é que é? Qual que é a sua opinião sobre isso? O girassol aqui a gente usa para o seguinte, a gente usa ele para produção de semente, de grão do girassol, para produção de óleo. A gente faz toda a adubação, faz todo o manejo químico para controle de doença, para tudo. Então eu não falo que isso aqui é para descansar na terra, a gente vai descansar ela da soja, a gente não vai plantar soja na safrinha. E ele vai reciclar muitos nutrientes da minha terra. Mas para descansar a terra, eu uso um braquiária, eu uso uma clotalária. Que é essa área sua aqui. Que é essa área daí. A lavoura deste produtor dá gosto de ver. É girassol a perder de vista. Caminhamos entre a plantação para entender melhor o manejo. A imagem que parece coisa de cinema traz boas notícias para esse produtor esse ano. É o segundo ano que ele está plantando, olha só. Só para você ter uma ideia aqui, ó, da altura dessa planta. Eu tenho 1,62 m. Olha a altura dessa planta aqui. A gente vê que ela está bem alta, está forte. Agora, essa planta realmente mostra o que o Sérgio vai encontrar de produção, a lucratividade dele. Porque girassol se ganha na semente, né, Sérgio? Sim, se ganha na semente. A gente planta o girassol, a intenção de produzir a semente dele para óleo de girassol. E o plantio dele a gente faz no mês de... Até 5 de março é o ideal da gente fazer o plantio de girassol. Essa área aqui foi plantada um pouco mais tarde, que a gente demorou muito para colher por causa das chuvas. Mas o girassol ainda ficou muito bom, ficou muito bonito. E a gente acha que vai ter uma produção muito boa aqui nessa área ainda. 9 horas da manhã agora e tudo que a pessoa que vai em busca de ver a beleza do girassol procura entender essa relação dessa planta com o sol. Aqui, ó. São 9 horas da manhã e ele está aqui, virado para o sol. Aqui de frente e aqui do outro lado ele realmente busca o sol. Aqui ele está de costas para a gente, ó. A planta realmente vira para buscar o sol. Mas a gente encontrou um detalhe da planta aqui. A gente tem a planta que está de frente para o sol, mas a gente tem essa planta aqui, ó, que é um mecanismo dela natural, buscando encontrar essa luz do sol. Por que o sol é tão importante para o girassol, Sérgio? A planta precisa do sol para fazer fotossíntese, para ela conseguir assimilar todos os nutrientes, conseguir se desenvolver bem.
Então a planta sempre cresce em busca do sol. Até uma árvore mesmo, que ela solta ramos para os lados, ela solta em busca de sol. Uma planta igual essa daqui, ela está buscando sol. E esse girassol, você pode ver a diferença dele, que ele está muito mais grosso e está com as folhas bem maiores que as dos outros, porque ele conseguiu desenvolver muito bem por causa do sol. Ele está muito afastado das outras plantas, a gente chama de planta solteira, e ele vai produzir muito melhor. Só que não é viável que você plante muito longe, porque senão a produção por hectare vai ficar bem menor do que onde você deixa uma população mais alta. Sérgio conta que o solo precisa ser, por natureza, bem nutrido, que é para alcançar bom resultado. Vou descer aqui, ó, para mostrar para vocês. Olha só o tamanho, realmente, o tamanho da folha e a grossura aqui, ó, a largura aqui, ó, desse caule. A diferença dele daquele outro que a gente tinha visto. E olha só o tamanho dessa folha. Olha só. É a planta solteira. Ela tem mais vigor, ela tem mais força, só que produz um número menor de sementes? Não, ela vai produzir muito bem. Só que se eu fosse plantar para todas as plantas ficarem longe uma das outras, eu ia ter uma população baixa. Aí a população baixa não ia compensar. Às vezes a flor dela produzia 20% a mais, mas eu reduzi 50% da minha população e no final minha produtividade ia ser menor, entendeu? Então você tem uma distância certa para plantar? Tem uma distância certa para plantar. E qual que é a distância certa de um pé para o outro? A distância certa que a gente planta são mais ou menos 50 centímetros, que seriam 2 plantas por metro, com espaçamento de 50 centímetros. Essa aqui centímetros. então está correta? Essa daqui veio correta. Tudo feito no maquinário? Tudo feito no maquinário. O Sérgio, produtor de girassol, ele estava contando pra gente o seguinte, que o girassol ele não gosta da terra assim, ó, mais compactada, uma terra dura. Logicamente que aqui a gente tem um trânsito de maquinário, de caminhão, que realmente deixa ela assim mais dura. Para isso ele precisa passar e trazer um pouco mais, deixar essa terra mais fofa, deixar ela mais aerada. Justamente por causa da raiz do girassol. A gente tem aqui, ó, a raiz da soja. Lógico que ela vai desce muito mais na terra, aqui porque eu consegui arrancar assim. E essa soja aqui, ó, tá até já bem adiantada, né, Sérgio? Já está na reprodutiva. Ela é uma concorrente do girassol. Ela precisa de nutriente, ela vai puxar para ela, né? Vai. E além dessa soja aqui, que a gente tem bastante aqui no chão, a gente também tem mais uma planta que concorre com todos os nutrientes da terra, que é o cariru. Como é que você resolve esse problema? Vamos falar primeiro da soja? Vamos. No plantio do girassol, a gente faz logo após a colheita da soja. Então a gente não consegue controlar a soja, nem o cariru, nem qualquer outra folha larga que nasça junto com o girassol. Então o que a gente tem que fazer? Conviver junto com essa planta e tem que plantar mais cedo, porque eu não posso ter soja viva depois de 1º de julho, por causa do vazio sanitário. Sim. Não te prejudica na hora de entregar, por exemplo, para a indústria, porque você consegue colher esse girassol mais alto. Sim. Porque o que você precisa é a semente dele que está no alto. É então só a soja semente. está no chão, não vai Não atrapalha não. Os insetos são de extrema importância no cultivo de girassol. As abelhas fazem grande parte do trabalho com a polinização. Sem elas, é impossível uma boa produção. Antes de ser colhido, tem um grande desafio para o produtor, que é a questão dos insetos, das pragas e dos pássaros. E a gente olhando aqui, ó, a gente tem 2 pragas, 2 insetos aqui que são uma grande preocupação dos produtores de girassol. A gente tem bastante aqui, ó, que é como se fosse uma joaninha, né, Sérgio? Sim, é conhecida aqui pra gente como vaquinha. Ela tem a larva alfinete, que atrapalha a raiz da planta. Ela é colocada no solo. E no outro lado a gente tem esse outro besorrinho, que ele é mais um inimigo natural, mesmo das lagartas que estão presentes, que a mariposa vem, coloca os ovinhos e ela come os ovos. Certo, mas como é que você resolve esse problema aqui? Esse é um problema não grave. Não vai me causar um prejuízo econômico, não compensa eu entrar com um produto hoje, porque amanhã eu vou ter de novo. Então a gente convive com a praga. Mas hoje o girassol ele tem bem menos defensivo agrícola na hora de produzir do que a soja, por exemplo. Sim, tem bem menos. A gente usa uma aplicação de fungicida, 1 ou 2 no máximo. A gente não pode aumentar muito os custos. A gente tem que economizar para que ele dê lucro no final. O consumo de óleo de girassol tem crescido cada vez mais e a radiografia do agro, elaborada pela Secretaria de Agricultura de Goiás,
mostrou que o estado hoje é o segundo maior produtor de girassol do país, com área plantada de mais de 18 mil hectares, divididos entre 29 municípios, com destaque para as regiões de Piracanjuba, Ipameri e Itumbiara, que representam 40% da produção no estado. Estar nessa lista traz orgulho para esse produtor de apenas 23 anos, que tem visão de crescimento e que enxerga o agro como uma alavanca para a economia nesta época de pandemia. O agro foi a única atividade que não parou. A gente, mesmo aí em tempo de quarentena, todo mundo trabalhou normal, a gente não pode parar. Como que está esse mercado do girassol? Quanto é que está hoje a saca do girassol para você vender? A saca do girassol hoje, a saca de 60 quilos, está mais ou menos em torno de R$70. Varia com o preço do dólar. Como é que é esse preço? É satisfatório? É um preço bom, já teve um pouco melhor. Só que a gente acabou não travando na época, pensou que ia melhorar um pouco mais, mas acabou baixando mais um pouquinho de novo. Qual foi o melhor preço que você já conseguiu numa saca aí de girassol? De uma saca de girassol que a gente já viu, R$75. Esse ano você espera melhora nesse preço? A gente espera que sim, né? A vontade é que sobe para mais ainda, né? Que sai caro para produzir o girassol. Qual que é a sua expectativa de produção aqui nos seus 108 de área plantada? Você espera colher quanto no total? Uns 35 sacos por hectare, que é o que a gente espera aqui de produção. E vai dar quanto no total tudo isso? Vai dar uns 3.500 sacos mais ou menos nessa área de 100 hectares. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se encontra no próximo final de semana com mais uma edição do Agro Record e tudo o que acontece no mundo agro. Beijo grande. Tchau.